Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Amém. Momento de nós nos alimentarmos da palavra do Senhor. E com certeza o Senhor tem sempre algo a trazer às nossas vidas para que nós possamos sair daqui alimentados nesta noite. Quero dizer para a igreja do Senhor que não é em vão a tua vinda a este lugar. O Senhor te trouxe a este lugar que tem algo a falar com cada um de nós nesta noite. É uma noite especial, é onde nós nos reunimos na casa do nosso Deus. Ele vem para estar sempre em nosso meio, como diz a sua palavra, e para trazer a existência aquilo que ainda não existe. Penso que nós estamos esperando, com certeza, o Senhor tenha nos conceder nesta noite. Amém? Coloque-se em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Isaías 43, a partir do verso 14. Verso 14. Vamos ler aqui um texto, depois nós vamos trabalhar em cima de apenas alguns versículos, aí dois versículos. Isaías 43, a partir do verso 14. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz a palavra do Senhor: que assim diz o Senhor, o teu Redentor, o que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os que de lá farei embarcar como os fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor: o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, e o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá, e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como um pavio. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes dos avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que me formei para mim, para celebrar o meu louvor. Amém? Pai amado, Pai querido, nesta noite nós te adoramos, ó Pai, por esse momento especial que nós vamos alimentar a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, nós entregamos em Tuas mãos, ó Pai. Pedimos a Tua graça sobre a Tua igreja, ó Deus, que todo impedimento da barreira, Senhor Deus, que ela venha ser repreendida, mas que nós sejamos, ó Pai, nesta noite alimentados, ó Pai, com o Teu maná. Assim nós oramos, agradecido em nome de Jesus. Amém? A igreja pode se assentar. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto onde o próprio Senhor Deus aqui ele se revela, dizendo que Ele é o nosso Redentor, aquele que nos resgata. E aqui conta uma história, meus irmãos, do povo que estava em cativeiro, aonde o Senhor, Ele começa dizendo: por amor de vós, por amor de você nesta noite, Ele enviaria, diz aqui a palavra, inimigos contra a Babilônia, que são os caldeus, como dizem na palavra, que são aqueles, meus irmãos, que têm se levantado contra as nossas vidas. E o Senhor, então, temos a promessa do Senhor, onde Ele enviaria, ali na terra da Babilônia, uma saída para o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. E nós vemos na palavra do Senhor, se você continuar lendo o contexto, Ele continua dizendo aí, que assim como outrora, Ele nos preparou um caminho pelo meio do mar, nas águas impetuosas uma vereda, e que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, eles jazem juntamente, diz a palavra, lá, e jamais se levantarão. Eles estão extintos, apagados como um pavio, como uma tocha, como uma mecha, como eles chamam. Quero dizer para você nesta noite, o Senhor aqui Ele traz a lembrança para o povo de Deus, aonde Ele faz o povo relembrar do povo quando saíram do Egito, o trabalhar de Deus, o milagre de Deus para esse povo. E agora essa descendência que se encontra na Babilônia estava passando pelo mesmo processo de cativeiro, processo de humilhação, processo de afronta. Mas o Senhor é aquele que tem olhado para as nossas causas, Ele tem olhado para a minha vida e para a tua vida, e o Senhor sempre tem uma saída, o Senhor sempre tem uma alternativa, o Senhor sempre tem a resposta para as nossas dificuldades. E nós vemos na palavra, meus irmãos, o Senhor disse: olha, não se preocupe,
Vocês estão olhando para o passado, o que eu fiz, mas eu tenho algo maravilhoso para fazer em nossas vidas. Eu tenho algo de novo, diferente para fazer no meio do meu povo. Algo que vai te surpreender. O que eu fiz no passado já aconteceu, mas o que eu tenho para fazer é algo maravilhoso. Algo tremendo vai acontecer no meio do povo de Deus. O porquê desta mensagem? Esta mensagem, meus irmãos, eu quero focá-la aí no verso 18, no verso 19. Aonde diz: ora, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que eu porei um caminho no meio do deserto, e rios no ermo. A mensagem que eu quero trazer para a igreja nesta noite, eu quero titulá-la de andando, vivendo um novo tempo na presença do Senhor. Vivendo um novo tempo, uma nova história na presença do Senhor. Nós não podemos continuar vivendo, meus irmãos, as coisas do passado. Não podemos continuar vivendo do que aconteceu conosco lá outrora. Nós precisamos continuar vivendo as novidades que Deus tem para nossas vidas, a todo instante, a todo momento. E a versão, meus irmãos, a versão da linguagem contemporânea, esse verso, ele diz da seguinte forma: esqueçam o que aconteceu. Não fiquem lembrando velhas histórias. Fiquem atentos. Não se distraiam. Vou fazer uma coisa diferente e está para acontecer. Não estão percebendo? Eu estou abrindo uma estrada no deserto e fazendo correr rios em terras devastadas. O Senhor diz: olha, esqueçam o que aconteceu. Esqueçam o seu passado, esqueçam o que houve. Eu estou fazendo. Não fiquem lembrando das velhas histórias. E é interessante, meus irmãos, quando fala esquecer, é não se lembrar mais, é esquecer realmente o que ficou para trás. Não podemos, meus irmãos, de forma alguma ficar ali relembrando o que Deus fez conosco há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, o ano passado. Nós precisamos ver e continuar vivendo a cada dia uma vida nova na presença do Senhor. Precisamos continuar vivendo, meus irmãos, a cada dia as novidades que Deus tem para a nossa vida. Nós continuamos olhando para trás, olhando para o nosso passado. Eu poderia até usar uma expressão, mas é uma expressão redundante, dizendo: olha, o passado ficou para trás. É uma expressão redundante, é como diz no meio da gramática portuguesa, é um pleonasmo, mas nós não vivemos isso daí. Eu quero dizer para a igreja nesta noite: esqueçam o que ficou para trás. Não fique olhando mais para o passado. O que Deus fez na tua vida, o que Deus fez com Deus te resgatou, com Deus te livrou, com Deus que fez de você uma nova criatura. Precisamos viver, meus irmãos, as novidades de Deus para nossas vidas a todo momento, a todo instante. E diz que nós começarmos a olhar, meus irmãos, para trás. Nós vamos lembrar, por exemplo, da mulher de Ló. A mulher de Ló, meus irmãos, como diz a própria Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 19, quando Deus está tirando ali, meus irmãos, aquela família do meio daquela cidade onde ela seria destruída, nós vemos na palavra do Senhor, e quando os anjos começam a tirar aquela família daquele lugar, diz a palavra que ela olhou para trás. Ela foi olhar, meus irmãos, para as coisas que ficaram para trás. E todos conhecem a história. Todos conhecem a história que essa mulher, devido a essa atitude dela, esse comportamento dela, de olhar para as coisas do passado, nós sabemos que diz a palavra que ela se tornou uma estátua de sal. Nós também vemos na palavra do Senhor, meus irmãos, o povo quando sai do Egito, eles começam a murmurar, começam a questionar com Moisés. Lá em Números, no capítulo 11, no verso 5, eles dizem: olha, nós lembramos dos peixes que no Egito nós comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos, da cebola, ali nós tínhamos fartura. Eles começam a olhar para trás, e Deus estava levando aquele povo, meus irmãos, para uma vida nova, para uma bênção nova, para uma bênção maravilhosa. Eles começaram a olhar para trás lá no Egito. Quero dizer para a igreja nesta noite: não olhe para o Egito que você tinha lá atrás, não, mas continue olhando para o Senhor. O Senhor tem sempre algo novo para nos acrescentar. O Senhor tem sempre algo novo, meus irmãos, para fazer em nossas vidas. Como diz: olha, esqueçam o que aconteceu. Esqueçam o que aconteceu com a tua vida, com a tua família. Nós continuamos na palavra do Senhor. Eles chegam a dizer para Moisés, em Êxodo capítulo 16, no verso 3, eles chegam a dizer: olha, era melhor nós termos morrido no Egito, quando nós estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a nos fartar. Povo que só olhava, meus irmãos, para as coisas materiais. Muitas vezes nós somos assim, dessa forma. Muitas vezes nós somos ingratos para com Deus. Começamos a olhar somente para as coisas materiais. É só a panela de carne, é só a picanha, é só o churrasco, é só a fartura, mas esquecemos
que a maior bênção que Deus tem para nossas vidas é a nossa salvação. Nós esquecemos que a maior bênção que Deus tem é quando Deus nos tirou do Egito, daquele momento de escravidão, daquele momento de servidão, e nós esquecemos de agradecer a Deus. Estamos muitas vezes preocupados, meus irmãos, com a fartura das coisas materiais. Mas nós podemos entender a palavra do Senhor, meus irmãos, como diz o sábio Salomão, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 10, ele diz: olha, jamais digas, porque os dias passados foram melhores do que este. Aquele que tem sabedoria, meu irmão, aquele que conhece a palavra, jamais ele vai se questionar com Deus. Jamais ele vai começar a colocar, meus irmãos, essas oposições diante do Senhor, dizendo: olha, antes a minha vida era melhor, antes a minha vida tinha isso, antes eu tinha um carro zero, hoje eu tenho um carro, não é mais um zero, antes eu tinha meu carro, eu tinha que andar de bicicleta. Não, meu irmão, a maior bênção que nós falamos, a maior bênção relatada na palavra do Senhor, é quando Jesus morreu na cruz pela minha vida e pela tua vida, para nos garantir a certeza da vida eterna. Por isso que ele começa a dizer: na hora, eu sou o Senhor, o teu Redentor, aquele que te resgatou, aquele que te tirou do Egito. Nós continuamos vendo na palavra do Senhor, meus irmãos. Diz a palavra do Senhor que o que Deus tem preparado para o seu povo, o que Deus tem preparado para a sua igreja, são coisas grandiosas, são coisas maravilhosas. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer ali no livro de 1 Coríntios, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, diz a palavra que nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A bênção que Deus tem para você, meu irmão, não é uma bênção do passado, é uma bênção que está para frente para nós podermos conquistar. A bênção que Deus tem para nossas vidas, meus irmãos, para nós tomarmos posse, nós precisamos continuar a nossa caminhada. Não podemos parar no meio do caminho e começar a olhar para o nosso passado. Isso porque, meus irmãos, diz a palavra do Senhor, e nós sabemos que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Muitas vezes a luta, a dificuldade que nós estamos enfrentando, tenha certeza que Deus está te preparando para receber uma grande vitória. Muitas vezes essa dificuldade que nós estamos passando é o momento que nós crescemos da presença do Senhor. Quando nós estamos passando pela prova, meus irmãos, nós nos aproximamos mais de Deus. Quando nós estamos passando pela luta, nós começamos a buscar a presença do Senhor. Nós colocamos o nosso joelho, nós colocamos o nosso rosto no pó, dobramos o nosso joelho e começamos a buscar a presença do Senhor. Quando nós passamos por essa luta, como diz na palavra, essa luta é para cooperar, é para, meus irmãos, te fortalecer, para aqueles que realmente são chamados por Deus, aqueles que foram escolhidos por Deus, para aqueles que o Senhor tem uma bênção para a tua vida. A luta, a prova, ela vem para nos fortalecer. Portanto, meu irmão, não olhe para o teu passado, não olhe, meus irmãos, para o que está acontecendo com a tua vida. Se nós formos olhar, meus irmãos, para o nosso passado, nós vamos ver, meus irmãos, que não vale a pena. Viver do passado, meu irmão, não vale a pena. Nós temos que viver das bênçãos de Deus no dia de hoje e o que Ele tem preparado para nossas vidas para o dia de amanhã. Assim tem que ser nossa vida. Esqueçam tudo na palavra. Não vos lembrei das coisas passadas, nem vos lembrei das antigas. Eu quero usar, meus irmãos, diante dessa situação, eu quero usar um exemplo muito clássico na Bíblia. O exemplo de José. José é uma história bastante conhecida. O José, meus irmãos, passou por tanta prova. José, meus irmãos, ele começou sendo vítima de sequestro dos seus próprios irmãos. Seus próprios irmãos o sequestraram. Você conhece a história? Jogam ele naquele poço, tiram do poço, vendem ele agora como escravo ali. Ele é levado como escravo, passa por um momento de humilhação, passa por um momento de rejeição. De repente, meus irmãos, agora se levanta, vai na casa do rei ali agora, aquele senhor do rei, na casa de Potifar. Agora ele começa a cuidar da casa de Potifar. De repente, meus irmãos, o diabo ele nunca desiste de tentar nos destruir. De repente agora ele se levanta e começa a colocar a acusação falsa. José agora vai preso, diante de uma acusação falsa. Lá no cárcere ele passa fome, ali meus irmãos passa sede, passa mais humilhação. E nós vemos na palavra do Senhor, meus irmãos, José ele perdeu sua família, ele perdeu sua identidade, ele perdeu sua liberdade. E diz a palavra, meus irmãos, que mesmo diante de toda essa adversidade, uma coisa José não perdeu. Ele não perdeu o seu temor a Deus. Não perca, meu irmão, minha irmã, o seu temor a Deus. Pode vir a luta, pode vir a provação, pode vir a acusação falsa, pode vir, meus irmãos, o inferno se levantar contra nossas vidas. Não devemos perder o nosso temor a Deus. E José passou por esse processo. Sabe por quê? O Senhor tinha algo preparado para a vida de José. O Senhor, de certa forma, meus irmãos, ele estava permitindo que José passasse por tudo isso, porque Deus tinha algo grande para fazer na vida de José. E diz a palavra do Senhor
lá em 1 Samuel 2, diz que o Senhor, Ele levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar um trono de glória, porque ao Senhor pertence os fundamentos da terra. Deus estava preparando, meu irmão. Deus estava preparando José. Deus estava preparando toda aquela situação. Com a sua permissão estava acontecendo. E lá na frente, ele ia ver bênçãos maravilhosas. Deus iria usar aquele homem, aquele jovem ainda que ele começou, meus irmãos, onde ele passa ali 13 anos. 13 anos na prova. 13 anos, meus irmãos, ali naquela prova tremenda. Quando passa esses 13 anos, ele chega a se tornar o primeiro-ministro ali na terra do Egito. Muitas vezes, nós não queremos enfrentar a prova. Não queremos enfrentar muitas vezes a dificuldade. Mas José, meus irmãos, 13 anos de luta. Quantas lutas ele passou? Nós vamos analisar, meus irmãos, toda a trajetória de José. Um jovem que começou essa história com 17 anos. Enquanto muitos jovens nos dias de hoje não têm perseverado na presença do Senhor. Diante de pequenas provas, diante de pequenas adversidades, eles abandonam tudo e voltam para o Egito. Não quer saber. Mas José, meu irmão, não perdeu o temor do Senhor. Ele não perdeu, meus irmãos, o ensinamento que o seu pai havia lhe ensinado. Ele havia guardado no seu coração, como diz o salmista, eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. José tinha guardado as palavras do Senhor, que seu pai havia lhe ensinado, tinha guardado no seu coração. Estava na prova, passando luta, estava ali, meus irmãos, enfrentando tanta dificuldade, mas ele permaneceu fiel na presença do Senhor. Ele permaneceu ali, meus irmãos, diante do Senhor, com a sua vida íntegra, olhando para o Senhor, confiando diante do Senhor, não se dobrando, meus irmãos, diante dos deuses do Egito, não se dobrando diante daquele rei, mas ele foi aquele homem, aquele jovem, ali perseverante no temor do Senhor. E que nos leva, meus irmãos, a entender tudo isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no Gênesis capítulo 41, no verso 50. Gênesis 41, no verso 50, nós vamos entender a história de José. Gênesis 41, 50, diz a palavra do Senhor. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José. Os pais de deu a Senate, a filha de Potifar, sacerdote de On. José chamou o primogênito de Manassés. E o segundo, ele chamou de Efraim, para o verso 52. Mas o que eu quero trazer para a igreja nesta noite? Em primeiro lugar, verso 50 diz que antes de chegar a fome naquele lugar. Essa expressão, meus irmãos, ela nos traz a lembrança de uma previsão de dias futuros difíceis. Antes de chegar à fome, uma previsão que já havia sido, Deus havia usado José para trazer ele diante do faraó, que viria tempos de crise, tempo de fome, tempo de luta. E quero dizer para a igreja nesta noite, será que nós estamos preparados para enfrentar as adversidades que tem para vir sobre nossas vidas? Ou será que nós queremos somente a abundância para tudo? Antes de vir a fome, meus irmãos, o povo, ali através de José, aquele povo foi alcançado com a bênção de Deus. Aonde, meus irmãos, onde você conhece a história, ele foi usado para ser ali, meus irmãos, aquele que viria suprir, através da estratégia que Deus havia dado para ele, e aquele povo não passaria necessidade. E José, agora diz a palavra que antes de chegar a fome naquele lugar, Deus dá 2 grandes bênçãos para José. Eu quero dizer para você nesta noite, você está preparado para receber 2 grandes bênçãos do Senhor nesta noite? Você está preparado? Amém? E essas 2 grandes bênçãos, meus irmãos, é maravilhosa. José, se tivesse desistido, se José, meus irmãos, não tivesse desistido, ele não teria recebido essas 2 grandes bênçãos. A primeira bênção, meus irmãos, que José recebeu, diz a palavra, diz aí que antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos. A primeira bênção, ela se chama Manassés. A primeira bênção que veio na vida de José, ela se chama Manassés. Manassés, meus irmãos, como está relatado na própria palavra do Senhor, diz aí, Manassés significa Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Lembra que nós temos lá em Isaías? Não vos lembreis, esqueçam das coisas do passado. Agora José, meu irmão, começou essa primeira bênção. Por que Deus deu essa primeira bênção de Manassés ali para José?
Era preciso, meus irmãos, José apagar todo o seu passado, esquecer do seu passado. Tanto é que o irmão de Manassés dizendo: olha, Deus me fez esquecer de todo o meu passado, da casa dos meus pais, e todo o trabalho, com tudo que eu passei naquele lugar. Eu quero dizer para você nesta noite, para que nós venhamos a receber a segunda bênção, nós precisamos cumprir na íntegra com a primeira bênção que Deus tem preparado para nossas vidas. Precisamos esquecer do nosso passado, esquecer do que nos aconteceu, esquecer, meus irmãos, tudo que tem nos passado, as dúvidas que nós enfrentamos, muitas vezes as afrontas que nós passamos, esquecer, meus irmãos, tudo quanto muitas vezes roubou a nossa paz, a nossa alegria. José passou por tudo isso. José, meus irmãos, aquele jovem, garoto, ainda adolescente, se ele começasse a remoer o seu passado, o que os seus irmãos fizeram com ele, quais foram as consequências de tudo aquilo que houve ali na atitude dos seus irmãos, quem sabe José, se nós fôssemos imaginar, ele teria tudo para guardar uma grande mágoa no seu coração. Mas o Senhor queria trabalhar também na vida de José. E o Senhor disse para ele: olha, a primeira vez que eu tenho para a tua vida, José, é que precisa nascer Manassés na tua vida. Você precisa esquecer do seu passado, esquecer o que seus irmãos fizeram com você, esquecer da provação que você passou aí no Egito, esquecer do cárcere que você enfrentou, porque só assim eu farei de você um grande homem. Só assim eu farei de você um grande servo do Senhor. E nós vemos na palavra do Senhor, meus irmãos, nós vemos na palavra do Senhor em Mateus 6,14. Ali no Sermão do Monte diz a palavra do Senhor, diz: olha, que se vocês perdoarem os homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E nesta noite, uma palavra que tocou muito em nosso coração é a respeito do perdão. Muitas vezes nós guardamos, meus irmãos, coisas do passado em nosso coração, temos dificuldade de perdoar o que fizeram para nós. Muitas vezes nós começamos a remoer o passado, nós constantemente estamos lembrando do que nos aconteceu no passado, daquela pessoa, daquele familiar, daquele parente, não importa o que aconteceu, muitas vezes nós precisamos guardar esta mágoa, precisamos remoer. Passa-se o tempo, você encontra com outra pessoa, você vai contar a tua história, a primeira coisa que você lembra, o fulano assim, tal, fez isso, aquilo, e você começa a remoer o passado. Começa a trazer à memória aquilo que aconteceu com a tua vida. É preciso perdoar, meu irmão. É preciso perdoar o passado. Não importa o que te fizeram mal para você. José, meus irmãos, ele tinha tudo para guardar rancor dos seus irmãos. Ele tinha tudo, meus irmãos, para ter o seu coração, muitas vezes, com aquela raiz de amargura, ali dominando o seu coração. Mas é preciso perdoar. É preciso perdoar o nosso passado. Para esquecer, nós precisamos perdoar. Porque, meus irmãos, quando nós perdoamos, meus irmãos, nós não lembramos mais. Muitas vezes nós dizemos: eu perdoo, mas eu não esqueço. Eu perdoo, mas não quero olhar na cara dele e na cara dela. Muitas vezes nós temos essa atitude. Nós dizemos: eu perdoo, mas que não passe nem na calçada perto da minha casa. E assim, nós precisamos perdoar de coração. Precisamos esquecer o que nos aconteceu, o que nos fizeram no passado. Precisamos esquecer, meus irmãos, o que aconteceu conosco na outrora. Por isso que eles olham: esqueçam as coisas antigas, esqueçam as coisas do passado. Eu quero fazer uma coisa nova na vida de vocês. Eu quero contar uma nova história na vida de vocês. E muitas vezes nós não recebemos a nossa bênção, porque ficamos remoendo o passado. O Senhor quer trabalhar conosco, o Senhor quer nos colocar como príncipe no céu, quer tirar você muitas vezes lá de dentro daquele calabouço, dentro daquela prisão, quer colocar você sentado lá no trono, para ser uma pessoa de referência, para ser aquelas pessoas, para ser usada por Deus, para abençoar toda a humanidade. E muitas vezes nós queremos ficar dentro do poço, remoendo o que aconteceu, por que eu vim parar nesse calabouço, essa acusação falsa, esse cara merece morrer, esse cara vai fazer nós desta forma. Começamos a fazer o julgo, começamos muitas vezes a julgar, muitas vezes começamos ali, meus irmãos, decretar muitas vezes o que vai acontecer, a sentença para aquela vida, e nosso coração fica guardando essa mágoa. Mas nesta noite, o Senhor diz: olha, é preciso esquecer o vosso passado. Esquecer, meu irmão, e não se lembrar mais. Apague, faça uma borracha no que nos aconteceu. Que diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo chega a dizer em Efésios, diz: olha, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É preciso, meu irmão, ter uma vida, como diz aqui na palavra, uma vida de bem com as pessoas,
Uma vida, meus irmãos, haja compaixão, ser compassivos, perdoar aquele que nos ofendeu, perdoar aquele que muitas vezes tem nos atacado, aquele que falou mal de você, aquele que muitas vezes fez uma acusação falsa contra você. José passou por todo esse processo. Aquele jovem, meu irmão, e normalmente o jovem ele é mais explosivo, né? Ele diz: olha, mas comigo é assim mesmo, é do meu jeito que eu vou resolver. Muitas vezes tem essa postura. São pessoas inflexíveis, pessoas de coração duro, pessoas que não aceitam muitas vezes o conselho. Mas José, meu irmão, aquele jovem, e tinha o temor de Deus no seu coração, perdeu a identidade, perdeu a família, perdeu tudo, foi para uma terra estranha, no meio de um povo estranho, de língua estranha. Mas aquele jovem, ele guardou o temor do Senhor. E no temor do Senhor ele sabia que era preciso perdoar. Não poderia guardar mágoa do seu irmão, não poderia guardar mágoa do seu semelhante, que José perdoou. Por isso, meus irmãos, como diz a palavra do Senhor lá na carta de Hebreus, diz: olha, não haja em vós raiz de amargura, e brotando vos perturbe. Muitas vezes, aquela mágoa, aquela ira que nós guardamos no nosso coração, nós começamos a remoer aquilo ali. Aquilo vai mexendo com todo o nosso ser, mexe com a nossa alma. Você chega de noite e não consegue dormir. A sua cabeça aquilo está remexendo dentro de você. Você tem que tomar calmante para dormir. Aí você no outro dia, você levanta, você não dormiu direito. Você está passando mal, está com insônia, não consegue trabalhar direito. Você vai almoçar, a comida não desce, como diz, né? Aquilo parece que entala, não desce. A mágoa está te corroendo, meu irmão. Essa tristeza, a raiz de amargura está te corroendo. Mas nesta noite o Senhor quer que você perdoe. Esqueça o que aconteceu. Esqueça o que se passou. José passou, meus irmãos, nessa vida, nessa luta por 13 anos. Imagine, meus irmãos, ali para escrever uma grande história. Mas ele esqueceu, ele apagou. Foi preciso nascer um Manassés na vida de José. Foi preciso nascer um Manassés para ele esquecer o que aconteceu com a sua casa, com seu pai, esquecer a prova que ele passou todo no Egito, as humilhações, os açoites, porque ele era um escravo. Ele passou por tudo isso, meu irmão, mas ele esqueceu tudo isso, porque ele entendia que o trabalhar de Deus, o que Deus tinha preparado para ele, era coisa grandiosa. Ele entendia, meu irmão, desta forma. E nós vemos na palavra do Senhor, meus irmãos, ele recebe então esta herança. Esta herança é uma grande bênção. E diz a palavra que os filhos são a herança do Senhor. E diz a palavra que ele recebe agora essa grande bênção e nasce Manassés. Manassés nasceu. Ele esqueceu do seu passado. E diz a palavra do Senhor, meus irmãos, no verso 52 de Gênesis 41. E ao segundo filho que chamou Efraim, pois ele disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Agora vem a segunda bênção. Deus quer te prosperar. Deus quer abençoar a tua vida. Deus não quer que você continue da mesma forma. Deus quer que você agora, se realmente venha crescer na presença do Senhor. Deus quer prosperar a tua vida, a tua família, mas é preciso esquecer o seu passado. E diz a palavra, meus irmãos, que Deus me fez próspero. E nós vemos dentro da palavra do Senhor vários exemplos de pessoas que foram prósperas, mesmo fora da sua terra natal, mesmo fora, meus irmãos, do meio do seu povo, mas pessoas que tinham a bênção de Deus. Isaac foi um deles, diz a palavra do Senhor. Isaac 26, diz a palavra no verso 12 ao 14. Mesmo ali, meus irmãos, na terra dos filisteus, diz a palavra, que ele enriqueceu-se, prosperou e ficou riquíssimo, de tal maneira que os filisteus tinham inveja dele. Preciso, meu irmão, estar debaixo da bênção do Senhor, no temor do Senhor. Deus, Ele quer abençoar nossas vidas. Deus quer abençoar e prosperar a cada um de nós. Mas é preciso esquecer o nosso passado. É preciso esquecer o nosso passado. E diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que a bênção de Deus para o povo que estava ali no Egito, a promessa que Deus tinha para ele, diz a palavra que eles seriam levados para uma terra ampla, uma terra boa, uma terra próspera. Mas o Senhor, meus irmãos, é preciso nós estar debaixo da graça, da bênção do Senhor, do temor do Senhor. E o Senhor quer te fazer agora nascer um Efraim em nossas vidas. O Efraim, meus irmãos, é a prosperidade de Deus. O Efraim que Deus tem para nossas vidas nesta noite é que nós sejamos prósperos, mas devemos esquecer o nosso passado. Vocês percebem que, meus irmãos, da palavra do Senhor, que uma bênção está sempre ligada à outra. Para que nós venhamos ser prósperos, nós precisamos esquecer o nosso passado. No momento que nós começarmos a relembrar o nosso passado, o que aconteceu, muitas vezes a bênção do Senhor é interrompida em nossas vidas. É preciso, meus irmãos, entender que Deus tem grandes coisas para nossas vidas. O povo, quando estava saindo do Egito, diz a palavra do Senhor, que os espias, meus irmãos, trouxeram ali uma pequena amostra do que acontecia, dos frutos daquela terra. Diz a palavra que disseram romãs, figos e
e uns cachos de uva, e precisava de 2 pessoas para carregá-lo. Quero dizer para você nesta noite, a bênção que Deus tem para a tua vida, ela é uma bênção grandiosa. A bênção de Efraim que Deus tem para a vossa vida nesta noite, ela é uma bênção grandiosa. Aquele povo pode contemplar, meus irmãos, a bênção ali que já tem 2 pessoas para carregar. O que Deus tem esperado do Senhor? O que nós temos esperado do Senhor? O que nós temos esperado do Senhor para nossas vidas? Diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que uma grande história está chegando para você. Uma grande história está chegando para você. E por que, meus irmãos, você ainda não percebeu? Por que não tem percebido a bênção do Senhor? Esqueçam do seu passado. Esqueça, meu irmão, minha irmã, daquilo que aconteceu na outra hora. O que seu marido fez. Se você perdoou ele, perdoa ele. E sua esposa fez, se você perdoou, esquece o que aconteceu. Se os teus filhos, meus irmãos, muitas vezes têm te magoado, se você perdoou, esteja perdoado. E diz a palavra, nós entendemos, meus irmãos, que o pai, mesmo que o filho faz coisa errada, mesmo que ele faz coisa errada, nós não concordamos, você vai deixar de amá-lo, porque ele é seu filho. É assim como o nosso Deus. Muitas vezes nós fazemos coisas que têm desagradado a Deus. Deus continua nos amando, Ele continua chamando. Mas é preciso entrar, meus irmãos, na vontade do Senhor. É preciso entrar na vontade do Senhor, para que nós não venhamos perder as bênçãos do Senhor. E se nós assim procedemos, a bênção do Senhor cada dia vai retardando mais para acontecer em nossas vidas. Nós possamos entender, Deus, Ele tem um Efraim para nascer no teu coração. Deus tem uma bênção de prosperidade, uma bênção de abundância, como Ele fez com José. Aquele jovem que aos 30 anos de idade, um grande político agora que estava ali, um primeiro-ministro, pessoa de destaque, pessoa de reconhecimento em toda aquela nação, porque aquele jovem permaneceu no temor do Senhor. Ele perdoou os seus irmãos, perdoou todos aqueles que lhe fizeram mal, todos aqueles, meus irmãos, que maltrataram ele, perdoou. Ele precisou nascer uma Manassés na vida dele. Aqueles 2 filhos, ali, meus irmãos, é para estar sempre na memória de José, Deus, aquele que havia chamado ele, e queria mudar a história daquele jovem. A luta, a dificuldade, ele teve pela frente. Mas no momento que ele expôs seu coração, confiou no Senhor, o Senhor usou, meus irmãos, toda aquela situação para mudar a história daquele jovem. E ele ser uma pessoa de destaque, uma pessoa, ele trazer, meus irmãos, para aquela nação, ser uma pessoa de respeito, uma pessoa que estaria ali como primeiro-ministro. Ele só não era superior ao faraó. Mas, como diz a história, tudo que aconteceria, e deveria ter o aval dele, tinha que ter a assinatura dele. Quero dizer para você nesta noite, você seja um José na vida. Um José, onde a bênção de Efraim, ela possa estar acontecendo na tua vida. Mas não esqueçam, primeiro precisa nascer o Manassés. Por Efraim nascer, para acontecer o nascimento de Efraim, primeiramente tem que nascer o Manassés em nossas vidas. Precisa nascer o perdão. É preciso nascer, meus irmãos, o perdão em nossas vidas, para que nós venhamos esquecer do nosso passado, daqueles que nos causaram mal, daqueles que muitas vezes nos afrontaram, aqueles que nos injuriaram, aqueles, meus irmãos, que juraram falsamente contra a tua vida. Eu preciso nascer o Manassés na nossa vida. E nesta noite, você possa entender que Deus, Ele quer que o Efraim venha nascer, mas Ele quer, em primeiro lugar, entrar no conselho com nossas vidas. Para que Manassés venha nascer, é preciso esquecer tudo o que aconteceu. Esqueçam das coisas passadas. Por isso que a palavra do Senhor, ela diz no texto que nós lemos de Isaías. Ele diz, olha, esqueçam o que aconteceu. Não fiquem lembrando dessas velhas histórias. Fiquem atentos, não se distraem. Eu vou fazer uma coisa diferente que está para acontecer. Não estão percebendo? Estou abrindo uma estrada no deserto e fazendo correr rios nas terras devastadas. Deus faz lembrar aquele povo. E o que ele fez no passado? Passagem pelo mar Vermelho, onde diz ali todo o exército de Faraó, ficou lá naufragado nas águas do Mar Vermelho. O que Deus tinha para fazer ainda coisa muito maior do que aquilo ali. Aquilo já havia acontecido, mas Deus tinha algo maravilhoso para fazer com esse povo. O povo havia sido levado para o cativeiro por desobediência, mas chegou o tempo determinado, aonde agora o Senhor levanta ali o grande libertador, diz a palavra, Ciro, aquele que Deus usa, um ímpio. Deus usa e dizer, mas ele é o meu ungido. Eu vou usar ele para tirar você dessa situação. E nesta noite o Senhor, aquele que resgatou, aquele que tirou, Ele quer fazer algo novo para as nossas vidas neste lugar. Mas por isso,
para isso acontecer, nós precisamos confiar totalmente no Senhor e esquecer o passado que muitas vezes temos aproveitado. Muitas vezes, o nosso passado, meus irmãos, tem roubado a nossa alegria, roubado o nosso sono. Muitas vezes o nosso passado, aquilo que nos aconteceu, tem tirado a nossa paz. Mas esqueça o seu passado nesta noite. Deus não está olhando para o seu passado e diz: olha, você que está em Cristo, você é uma nova criatura. Você é uma nova vida na presença do Senhor. O que aconteceu, aconteceu. Dos teus pecados eu já não me lembro mais. Não se preocupe, a partir de hoje você é uma nova criatura na presença do Senhor. Perdoe, que o Senhor tem algo novo para trazer na sua vida. Nesta noite nós possamos entender: Deus, Ele quer que nasça o Efraim no meio do Senhor. O Efraim é a bênção da prosperidade. Deus quer te fazer próspero onde você está, onde você se encontra. Deus quer te prosperar. Diz: mas Senhor, será que vai acontecer? A minha família, ninguém acredita, só eu que sou crente lá, como diz, sou eu que sou convertido. Mas Deus quer te prosperar naquele lugar. Deus quer te usar naquele lugar. Deus quer usar você no seu trabalho. Deus vai te prosperar no seu trabalho. Quem sabe o teu patrão é um ímpio. Você não entende o porquê. Mas se você tiver da bênção de Efraim na sua vida, tenha certeza que mesmo ali, o Senhor vai te honrar naquele lugar. O Senhor vai te honrar onde você se encontra. No meio dos teus, meio da tua parentela, Deus quer te honrar. Ele quer que você receba a bênção de Efraim para a tua vida nesta noite. Fique de pé nesse momento, nós queremos orar pela tua vida. Nós queremos orar pela tua vida. Nós possamos nesta noite entender que é preciso receber a bênção de Efraim, mas é preciso também receber a bênção de Manassés. Porque o perdão, meus irmãos, também é bênção. Não é humilhação, não. Perdoar, meus irmãos, não é humilhação. Perdoar é ter a virtude e conhecimento da palavra do Espírito Santo. Ter a humildade de reconhecer muitas vezes a nossa falha e de perdoar aqueles que muitas vezes têm nos ofendido. E nesta noite nós possamos estar orando para o teu coração. Eu quero orar por você nesta noite. Você está precisando da bênção de Efraim para a tua vida. E você quer entregar muitas vezes a tua vida do teu passado na presença do Senhor. Você chegue no altar do Senhor, queremos orar por você. Eu não tenho nada para te oferecer. Não tenho nada para te oferecer. Mas Deus, Ele quer mudar a tua história nesta noite. Ele não quer que você continue vivendo do passado, não. Ele não quer que você continue vivendo do seu passado. Mas Ele quer que você viva o presente que Deus tem para a tua vida. Sai do teu lugar, nós queremos orar por você. Muitas vezes o nosso coração, meus irmãos, muitas vezes, nosso coração é endurecido, nós não queremos perdoar, não queremos muitas vezes, meus irmãos, mudar a nossa história. Mas Deus, Ele quer mudar a tua história nesta noite. Deus quer mudar a história. Deus quer colocar a bênção de Manassés em primeiro lugar, para que você venha receber a bênção de Efraim que Ele tem preparado. Deus quer dar o melhor para você nesta noite. Deus quer te prosperar na tua caminhada. Deus quer te prosperar onde você se encontra. Mas é preciso, meu irmão, nos rendermos na presença do Senhor. Reconhecermos a nossa fragilidade. Reconhecermos, irmãos, nesta noite que nós dependemos da graça do Senhor. Muitas vezes nós olhamos e achamos: olha, para mim não dá. Eu nem vou o que aconteceu, mas nesta noite Deus quer mudar a história da tua vida, mudar a história da tua família. Vamos falar com Deus nesta hora. Você que está aqui à frente, coloca a mão no teu coração, nós queremos orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor amado, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. E Deus, queremos ministrar, Senhor Deus, em primeiro lugar, a bênção de Manassés sobre estas vidas, ó Pai. E a bênção do perdão, Senhor Deus. É a bênção, Senhor Deus, para perdoar todo o passado, perdoar toda a afronta, Senhor Deus, perdoar todo o levante, Senhor Deus, que muitas vezes, ó Pai, aqueles que estão tão próximos de nós, muitas vezes, ó Pai, têm nos ofendido. Queremos ministrar sobre estas vidas, ó Pai, a bênção de Manassés está sobre a tua igreja, ó Pai. Senhor Deus, a bênção, Senhor Deus, que vem, Pai, para tirar toda a acusação. A bênção que vem para tirar, Senhor, toda a tristeza que tem dominado estas vidas. A bênção, Senhor Deus, que vem para tirar, ó Pai, todo, Senhor Deus, toda a acusação que o inimigo muitas vezes tem feito, ó Pai. Senhor Deus, perdoe, Pai, cada coração nesta noite, ó Pai. Perdoe cada uma das tuas filhas nesse momento, ó Pai. Perdoe cada um, Senhor Deus, teus filhos se encontram na tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a bênção de Manassés, ó Pai, agora venha entrar nestas vidas, ó Pai. Que elas venham apagar, esquecer, ó Pai, perdoar o passado, perdoar, ó Pai, toda acusação, ó Pai, que tem sobre suas vidas, ó Pai. Que os seus corações, ó Pai, sejam livres, ó Pai, libertos, ó Pai, sejam sendo purificados nesta noite, ó Pai, de toda acusação do inferno, ó Pai, que diz a tua palavra, Senhor, que aqueles que estão em Cristo Jesus, ó Pai, nenhuma condenação há, nenhuma acusação há. E nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai,
Senhor, nós colocamos, ó Pai, sobre estas vidas, ó Pai, a bênção de Manassés, ó Pai, esqueceram o passado, ó Pai, esqueceram o que aconteceu, esqueceram a minha família, aquilo que fizeram, esqueceram aquilo que fizeram no meu trabalho, meu Deus, em nome de Jesus, nesta noite, ó Pai, que a bênção de Manassés agora, Pai, seja uma realidade nestas vidas, ó Pai. E queremos declarar agora também nesta noite, Senhor Deus, que a bênção de Efraim, ó Pai, a bênção, Senhor, da prosperidade, a bênção do crescimento, ó Pai, a bênção que vem de Ti, Senhor, mesmo, ó Pai, no lugar, ó Pai, que ela acha que não vai dar certo, mas ali está a bênção de Efraim, Pai, e a bênção de Efraim é a bênção que prospera, é a bênção que levanta, é a bênção, Senhor Deus, que coloca ali, Senhor, no trono, aqueles, ó Pai, que muitas vezes foram humilhados, meu Deus, e nesta noite, ó Pai, que a bênção de Efraim esteja nessas vidas, ó Pai, queremos declarar, Senhor Deus, nesse dia, ó Pai, que a bênção do Todo-Poderoso, ó Pai, a bênção, Pai, da que o Senhor tem maravilhosa, bênção para nossas vidas, ó Pai, algo novo tem para fazer com estas vidas, nós declaramos nesta noite, Pai, que a bênção de Efraim, ela esteja sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Teu Espírito Santo, nós oramos, amém, Jesus, amém? Fala comigo nesta noite, eu tomo posse da bênção de Efraim na minha vida. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe a Deus em nome de Jesus. Eu encontrei na vida. Senhor, obrigado por este alimento espiritual. Obrigado por esta palavra tremenda ministrada aos nossos corações. Senhor, nós estamos saindo daqui
fartos e fartas da tua presença, cheios, ó Deus, revigorados pelo poder da tua palavra. Senhor, continue falando com o teu povo, que o teu Santo Espírito possa estar dando bênçãos, estratégias, sabedoria do Senhor, porque nós precisamos de sabedoria para conduzir o nosso trabalho, a nossa empresa, aquele que é profissional autônomo. Senhor, abençoa a tua igreja nesta noite. Estenda a tua mão, querido, querida. Que o grande amor do Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para sempre. Todos digamos, para a paz do Senhor.